Vamos dar início aos assuntos da segunda unidade e hoje na aula de matemática falaremos sobre adição de números naturais. Vejam na imagem, o menino ele fez uma soma, ele realizou uma adição. Utilizando seus dedos, ele somou 2 mais 2, que foi igual a 4. É sobre a adição que nós iremos aprender hoje. Adição e subtração com números naturais. Adição com números naturais. Conforme a situação, a adição pode ser empregada com a ideia de juntar quantidades ou de acrescentar uma quantidade à outra. Veja abaixo duas dessas situações. Situação 1. No quadro a seguir, temos a quantidade de pessoas inscritas no campeonato de skate realizado no clube municipal. Vejam abaixo o gráfico onde está dividido. Categoria: masculina, número de pessoas inscritas, 54. Feminina, número de pessoas inscritas, 35. Quantas pessoas se inscreveram para participar desse campeonato? Para responder a pergunta, podemos fazer 54 mais 35, que é igual a 89. Logo, 89 pessoas inscreveram-se para o campeonato. Aqui, a adição foi usada com a ideia de juntar quantidades. Nós juntamos os participantes femininos com os masculinos e o total deu 89 participantes. Vamos para a situação 2. Suponha que, meia hora antes de começar o campeonato de skate, houvessem 125 torcedores dentro do clube. Se até o início do campeonato entraram outros 43 torcedores, quantos torcedores assistiram ao início do campeonato? Nesse caso, podemos fazer 125 mais 43, que é igual a 168. Portanto, 168 torcedores assistiram ao início do campeonato de skate no clube municipal. Nessa segunda situação, a adição foi usada com a ideia de acrescentar uma quantidade à outra. Se na primeira situação nós juntamos os participantes femininos com os masculinos, nessa situação nós acrescentamos 43 torcedores que chegaram depois aos 125 torcedores que já tinham dentro do clube. Então entendam que a adição ela trabalha tanto com a ideia de juntar como a ideia de acrescentar. Vamos ver agora na próxima imagem os termos de adição. Uma adição ela é dividida da seguinte forma. O primeiro termo nós chamamos de parcela, somado ao segundo termo que também se chama parcela. E o resultado da soma da parcela com a parcela se chama soma. A soma é o resultado da adição. Então, lembre que esses são os termos de adição. Qual o símbolo que nós usamos na adição? Nós usamos a cruzinha, certo? Sempre em uma adição, nós veremos a cruzinha para poder somar as parcelas. A adição está relacionada à ideia de adicionar, juntar, acrescentar. Relembrando o nome dos termos de adição: parcela, parcela, soma ou total. O que é adição? Adicionar é o mesmo que ajuntar, adicionar, receber, incluir, acrescentar, somar, ganhar, acumular. O sinal da adição é a cruzinha que lê-se mais. Vamos para um exemplo. Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 no jogo. Quantas ela tem agora? 15 figurinhas mais 20 é igual a 35 figurinhas. Nós juntamos nesse caso.
A ideia de juntar. Observe a quantidade de dedos que estão levantados em cada uma das mãos. Na primeira mão, nós temos apenas 2 dedos levantados. Já na outra mão, nós temos 3 dedos levantados. Se nós fôssemos juntar essa quantidade de dedos, quanto daria? Daria 5. 2 mais 3 dá 5. O resultado é 5. Então, se nós fôssemos colocar o nome dos termos de adição, o número 2, qual seria o termo? Parcela. O número 3, parcela. E o número 5 seria a soma ou total. Vamos continuar agora entendendo a ideia de acrescentar. Veja no cesto ao lado, temos 4 maçãs dentro da cesta e 3 fora da cesta. Se acrescentarmos as 3 maçãs que estão fora da cesta com as que estão dentro, com quantas maçãs iremos ficar? Então, nós iremos fazer uma soma, iremos acrescentar 3 maçãs com 4, que fica 7 maçãs. Os significados das operações. Adição, ideia de juntar. Vejam o exemplo. Marcos tem 8 bolinhas e João tem 5. Quantas bolinhas tem os dois juntos? Então, nós iremos somar as 8 bolinhas do Marcos com as 5 bolinhas de João. A tia vai dar uma dica super fácil para que vocês consigam responder essa adição. Vocês vão pensar no número 8, tá? Número 8, que é a quantidade de bolinhas de Marcos. E vai colocar na mão a quantidade de bolinhas de João, que foram 5 bolinhas. E aí, você vai continuar contando a partir do 8. Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13. A adição, o resultado dessa soma deu 13, porque nós somamos o 8 com os 5 que nós colocamos na mão. Então, sempre que você tiver uma adição para resolver, você vai pensar no número e vai colocar a outra parcela nos dedos e vai continuar contando. Tá vendo como é fácil? Vamos para a segunda continha. A ideia de acrescentar. Marcos tinha 8 bolinhas e ganhou mais 5 da sua tia. Com quantas bolinhas ele ficou? Reparem que as duas parcelas dessa adição são iguais à adição de cima. O resultado será o mesmo, será 13 também. Mas o que foi que mudou? Na conta de cima, foi a ideia de juntar. Nós juntamos a bolinha do Marcos com a do João. Já na de baixo, nós acrescentamos 5 bolinhas que o Marcos ganhou da tia dele. Então, essa é a diferença de juntar para acrescentar. Vejam aí 2 exemplos de adição. 2 mais 4. Façam aí no dedinho mesmo ou mentalmente e respondam. Quanto é que dá 2 mais 4? Muito fácil, né? Dá 6. E 1 mais 3? Coloque em uma mão um dedo e na outra mão 3 dedos. E soma todos os dedos. Conta todos. 1 mais 3 é igual a 4. Vamos continuar aprendendo sobre a adição. Agora, relembrando os termos de adição. Parcela é o de cima, o de baixo é parcela e o resultado é soma total. Veja o resultado da adição. 6 mais 4 igual a 10. Olha aí aparecendo outra adição. 2 mais 2 igual a 4. Olha o sinal da adição para que ninguém esqueça. Outra adição armada. Sempre que a gente for armar uma continha de adição, lembra que vem primeiro a parcela em cima, a outra parcela embaixo, e se tiver outras parcelas, uma embaixo da outra, o sinalzinho de mais, não é isso? De somar, passa o tracinho e a soma e o resultado vem embaixo, tá? 5 mais 4 é igual a 9. A ideia de juntar. Vamos ver outros exemplos.
Adrian tinha 16 bolas de gude. Foi jogar e ganhou mais 12 na primeira partida. Na segunda, 8 e na terceira, 17. Quantas ele tem agora? Reparem que nessa conta foi realizada uma junção. Juntou as bolas de gude de Adrian com a que ele tinha ganho na primeira partida e na segunda e na terceira partida. Isso é a ideia de juntar. No segundo exemplo, Vitor comprou 3 presentes para o seu filho essa semana. Aí nós temos aí 3 carrinhos e cada um com um valor diferente. Essa também é a ideia de juntar. Se a gente for somar o valor de cada carrinho, nós iremos juntar o preço de cada um, certo? Agora vamos para o terceiro exemplo. Maria tinha 206 figurinhas, Isabel 354 e Ana 76. Quantas figurinhas elas têm juntas? Então, se a gente for realizar a adição, nós iremos somar. E o último exemplo, Marcos e seu irmão fazem coleção de bolas. Marcos tem 76 bolas e seu irmão 64. Quantas bolas eles têm juntos? Então, a tia trouxe essas continhas. A tia não pediu para vocês resolverem, nem a tia trouxe essas somas, porque vocês ainda vão aprender nas próximas aulas como é que a gente faz essas contas com 3 ou mais parcelas, certo? A aula de hoje é para que vocês entendam a ideia de adição, de juntar e de acrescentar, tá bom? Para vocês começarem do básico, do mais fácil e irem aprendendo a fazer as adições, tanto com reserva, com várias parcelas, tá bom? Então, vamos começar pelo básico. Esses problemas que a tia trouxe aqui serão para que vocês exercitem o que vocês aprenderam na aula de hoje. Então, a tia vai disponibilizar lá no grupo para que vocês copiem no caderno esses probleminhas e respondam, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido sobre a adição e até a próxima aula.